Acredito que já podemos iniciar nossa atividade dessa noite, né? Por mim, pode. Se surgir mais alguém, graças a Deus, será sempre bem-vindo, como todos que já estão, mas vamos manter, dentro do possível, a nossa disciplina, o nosso compromisso com a espiritualidade e com nós mesmos. Alberto quer fazer a prece de abertura, Alberto? Pode ser? Pode. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus e Alberto tem aí a palavra para proferir a prece. Em nome de Jesus. Em nome do nosso amigo maior, do nosso mestre, do nosso médico, Jesus, pedimos permissão para que tenhamos mais um estudo dentro da visão espírita e com essa aprendizagem, com esse estudo, a gente possa cada vez mais tomarmos consciência dessas sublimes verdades que são derramadas sobre nós do plano espiritual. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que tenhamos uma noite aproveitosa nesses estudos. Que assim seja. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Bem, meus Boa irmãos. Noite, Nini. Boa noite, irmãos. Boa noite, Nini. Boa noite, Nini. Deus nos abençoe, minha irmã. Amém. É só para que ninguém fique em desconformidade, né? O texto de hoje é o 17, o conceito de saúde, para que possamos, assim, acompanhar a leitura e poder termos a nossa participação, né? Hoje o nosso irmão Agenor está, graças a Deus, participando e deverá também dar uma excelente contribuição, assim como os demais, para que facilite o entendimento do texto e que possamos, em nome do Cristo e da Virgem Maria, internalizarmos tudo que for possível dentro da nossa condição, para que possamos, então, viver nas oportunidades do dia a dia a aplicação prática de todos os bons conhecimentos que vamos adquirindo nesta oportunidade sublime que Deus nos concede desse aprendizado divino. Então, vamos ao texto, né? Agenor, você mesmo quer... Vou fazer a leitura. Faço a leitura, posso fazer. Tá. Então vamos ouvir com atenção devida para no momento posterior poder dar a nossa contribuição dentro do processo da interpretação. Ok, gente, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês sempre que possível. Agradecer ao irmão Alberto pelo convite desta noite ser o encarregado da leitura e as devidas esclarecimentos junto com vocês, né? Como o nosso irmão Antônio falou aí. Interessante que nesse livro, O Homem Integral, Joana de Ângeles chega na apresentação, ela diz que o momento mais eloquente nosso processo evolutivo, é quando adquirimos a consciência para discernir o bem do mal. Então, hoje já temos responsabilidade a respeito de tudo que ocorre em nossas vidas. Por quê? Porque nós já temos, nessa marcha ascensional, né, nós já temos discernimento. Então, quando a gente vai ler hoje, no capítulo 17, Doenças Contemporâneas,
nós vamos ver o conceito de saúde. Então, vamos ficar atentos para esse texto, que o texto de Joana e esse livro O Homem Integral é um livro realmente, eu creio, muito complexo. A gente precisa estar muito atento, porque é um texto rico. Joana de Ângeles, Emmanuel, Leon Denis, são textos ricos, Kardec, e que a gente precisa estar muito atento com o que eles estão colocando para nós. Conceito de saúde. Lexicamente, saúde é o estado do que é são, do que tem as funções orgânicas regulares. A Organização Mundial de Saúde elucida que a falta de doença não significa necessariamente um estado de saúde. Antes, porém, esta resulta da harmonia de 3 fatores essenciais, a saber, bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica, assim, contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. No período de transição e mudança brusca da escala dos valores convencionais, com a inevitável irrupção dos excessos geradores da anarquia, a saúde tende a ceder espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas no homem. Eu pergunto a vocês, precisa parar nos parágrafos ou pode ler o texto todo? Fica a seu critério, Genô. Então, eu vou ler o texto todo para que a gente tenha uma compreensão melhor. A sociedade enferma perturba-o e este, desajustado, piora o estado geral do grupo. O sentido de dignidade pessoal nessa situação é substituído pela astúcia e pelo prazer, proporcionando distonias emocionais que facultam a instalação de enfermidades orgânicas de variada procedência. Abstraindo-se destas últimas, aquelas que são originadas por germes, bacilos, vírus e traumatismo, multiplicam-se as de ordem psicológica, que se avolumam nos dias atuais. O homem teima por ignorar-se, assume atitudes contraditórias, vivendo comportamentos estranhos. Prefere deixar que os acontecimentos tenham um curso, às vezes desastroso, a conduzi-lo de forma consciente. Os dias se sucedem sem que ele se desse conta das suas responsabilidades ou frua dos seus benefícios em uma atitude lúcida, perfeitamente compatível com as conquistas contemporâneas. Surpreendido, no entanto, pela doença e pela morte, desperta assustado, sem haver vivido, estranhando-se a si mesmo e descobrindo tardiamente que não se conhecia. Foi um estranho durante toda a existência, inclusive a ele próprio. A saúde, entretanto, falo participativo, membro atuante do grupo social, desperto e responsável na luta com que se enriquece de beleza e alegria, assumindo posições de vigor e segurança íntima que lhe constitui prêmio ao esforço desenvolvido. A falta de saúde, que se generaliza, conduz a mente lúcida a um diagnóstico pessimista, o que não significa ser desesperador. Em tal situação, por falta de outra alternativa, o homem enfrenta a dificuldade por ser pensante e altera o quadro, impulsionado ao avanço a aceitar os desafios. Deixa de fugir de sua realidade, descobre-se e trabalha para alcançar etapas mais lúcidas no seu desenvolvimento emocional e pessoal. Quem se resolve, porém, pela submissão autodestrutiva, não merece o envolvimento respeitoso de que todos são credores diante dos combatentes, porquanto, deixando de investir esforço, abandona sua dignidade de ser humano e prefere
o esfacelamento das suas possibilidades como sendo o seu agradável estado de saúde certamente patológico. A saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade, sem compaixão pelos mecanismos de evasão e pieguismo comportamentais vigentes. Realizadora, propele a vida para as suas cumeadas e vitórias sem parada nas baixadas desanimadoras. Então, esse, meus irmãos, é o texto que Joana apresenta nesse livro, O Homem Integral. Ora, nós temos aqui 16 parágrafos. E temos aqui 6 pessoas. Eu confesso a vocês que eu não vou me abster de todos os parágrafos. Aquele que mais me chamou a atenção, né? Para que a gente possa desenvolver essa dinâmica de estudo com as opiniões também de vocês. Porque se eu viesse aqui para fazer uma palestra, eu teria que trazer para vocês, dentro dessa introdução, meio e fim, uma palestra a respeito desse tema. Como nós não estamos aqui fazendo palestra, nós estamos aqui estudando esse texto, despertando a nossa consciência, o nosso estado. Entendeu? Então, por essa razão, a gente tem aqui conceito e definições. Então, a gente sabe que conceitos são definições. Então, nós temos 2 definições. Uma dos léxicos, aqueles estudiosos da gramática, aquele que a gente abre o dicionário e a gente pesquisa no dicionário, ele diz que saúde é o estado de criação. A Organização Mundial de Saúde já diz diferente. Então, será que quem é que está certo dentro desse conceito? Os léxicos ou a Organização Mundial de Saúde? Porque a gente pode dizer aqui, não, no momento eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu sou uma pessoa sã. Sou. A partir do momento que a gente vai ao médico fazer um preventivo ou fazer qualquer consulta, ele passa logo exames. Então, a partir desses exames é que vai dizer se nós estamos são, no estado são ou não, ou doente. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, quando a gente não está dentro desses requisitos, ele propõe bem-estar psicológico. O homem tem que estar bem psicologicamente, o homem tem que ter um equilíbrio orgânico, alimentação, os aparelhos digestivos, o aparelho respiratório, quer dizer, o sistema do corpo humano tem que estar em ordem e equilíbrio, e a satisfação econômica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quando um desses 3 fatores está em desequilíbrio, nós estamos doentes. Então, a gente pode ser considerado uma pessoa doente. Porque se o trabalhador hoje, desempregado, não tem dinheiro para pagar suas contas, ele é um homem doente. Por quê? Ele pode não ter nada organicamente, mas ele já perdeu aquela satisfação, ele já perdeu o bem-estar psicológico. Porque os boletos estão chegando, as contas estão chegando e ele não tem dinheiro para pagar. Então, essa satisfação econômica não está em plenitude, não está em equilíbrio. E esse homem vai adoecer, que é o conceito de saúde, esse homem vai adoecer. São essas doenças contemporâneas, que é chamada depressiva. O estado psicológico vai abater. A gente está vendo quantas pessoas estão depressivas, estão ansiosas, quantas pessoas têm medo de enfrentar até uma outra realidade. As pessoas têm medo de deixar um emprego X para ir para o Y porque é novo. Eu já estou habituado, criei um hábito, Então, tudo isso são fatores de doenças contemporâneas. São doenças atuais. E se a gente chegar hoje aqui agora, dentro de uma doença atual, a gente tem inúmeras. Mas eu vou dizer a vocês uma que a gente está vivendo no nosso processo atual. A desnutrição. A desnutrição é uma doença gerada pela fome. São mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome. Quantas crianças hoje não tomou um café da manhã?
muitas e muitas, principalmente em outros países aí, que não tem o recurso que nós temos. Então, essa Organização Mundial de Saúde, ela está dando um parecer, né, dentro de uma visão de estado de saúde. Então, esse estado de saúde, o que é que a gente entende como esse estado de saúde? É a condição física do indivíduo. Como é que está a nossa condição física? Como a gente estava conversando antes de começar esse estudo. Qual é a finalidade da doença? Por que a gente adoece? Então, Joana está dizendo aqui que nós estamos num período de transição. E o período de transição sempre tem uma mudança, e a mudança é brusca. A gente já passou pela Covid, a gente está passando por tanta situação, agora vem a varíola do macaco. Então, a gente está passando por um processo brusco de mudança. E o que a gente está falando, quando eu disse assim, parece pieguismo, parece saudosismo, quando a gente estudou a matéria Organização Social e Política, quando a gente estudou aquela outra matéria sobre valores de família, enfim, a gente está vendo que é o seguinte, é uma anarquia. O que nós estamos passando por um processo é uma anarquia gerada de excessos, né? Excesso de valores convencionais. O que é que ela quer dizer com isso? O que são esses valores convencionais? O que é que Joana está trazendo para a gente sobre esses valores? São normas. Valores são normas. São preceitos morais que a gente tinha. A gente tinha respeito com o mais velho. Hoje, o mais velho, né? Hoje, o mais velho, na nossa na visão hoje do jovem, é desrespeitado dentro dessa própria sociedade. Então, o que é que tudo isso, essa geração de anarquia, de valores totalmente diferentes, tudo hoje é normal, tudo hoje é possível. E aí gera conflito, quem está dizendo é Joana, não é Agenor não, viu gente? Gera conflito. E nesse conflito gera o quê? Na nossa saúde, tende a ter um espaço emocional, vai ter um espaço de desordem orgânica. Vamos ter dificuldades, como nós estamos tendo dificuldades econômicas. Então, tudo isso vai propiciar o surgimento de patologia. As clínicas estão cheias de pessoas com desequilíbrios. Esse desequilíbrio é porque ele não pode coacionar esses três fatores que a Organização Mundial de Saúde determina. Esse padrão de vida. Não temos esse padrão de vida. Porque quando a gente não está doente de uma coisa, está doente de outra. Não está doente do bolso, está doente do processo psicológico. Qual é o ser humano que ganha um salário mínimo, tem condições de ter um bem-estar? Bem-estar, precisamos desse bem-estar. Estar com a família, desfrutando em algum lugar, passear, curtir museus, arte, enfim. A nossa cultura não permite que a gente deixe de lado. Mas tudo isso é lazer, leitura, cinema, teatro, bons restaurantes. A gente não tem essa possibilidade. Então, gera conflito, porque uma sociedade é doente. A sociedade doente que Joana está dizendo aqui, a sociedade enferma, perturba-o. A sociedade enferma é a sociedade egoísta que nós vivemos. Isso é doença. Então, essa sociedade perturba e desajusta. A gente vê meia dúzia de pessoas assim simbolicamente. Meia dúzia de pessoas bem e sem passando necessidade. Desestrutura. É uma desestrutura em todos, porque piora o estado geral do corpo social. O corpo social está todo doente, justamente por isso, por a insatisfação. Vamos dormir, o que vai ser amanhã? Você lembra o setor econômico, o Collor confiscou nossa poupança? Que conflito gerou na sociedade? O que é que a gente sabe que vai ser daqui para 2023 no processo econômico? Quem é que está trabalhando, quem vai deixar de trabalhar?
Quem é que tem condições de pagar uma consulta médica? Quer dizer, se a gente não tiver condições de pagar uma consulta médica, a gente se ferra. Então, é isso que Joana está dizendo. Esse sentido de dignidade pessoal acabou-se. Hoje é a lei do mais esperto. Hoje é a lei do astuto. Hoje é a lei de passar a perna no meu companheiro para estar no lugar dele. Se eu estiver trabalhando, eu tenho que derrubar ele de qualquer maneira, porque a lei é da astúcia, é do prazer. Eu tenho que ter o prazer de estar na casa de meu chefe, participando do fim de semana dele, do churrasco da casa dele. Isso me proporciona um prazer, mas ao mesmo tempo eu não vejo que me causa distonia emocional. Porque a partir do momento que eu faço, eu recebo. E aí é que vem, como Joana diz, a instalação de enfermidade orgânica de variada procedência. Aí a gente se pergunta, surgiu a doença do nada? Eu tenho um amigo que ele tá de câncer e ele rigorosamente não bebe, não fuma, é um cara que dorme cedo e por fazer o diagnóstico câncer no estômago. Aí a gente pergunta, como, por quê? Mas também a gente não sabe como é o padrão de vida dessa pessoa. A gente não sabe quais são as preocupações que ele leva para o quarto. Porque não é só comida, bebida, farra, são preocupações que a gente carrega o tempo todo, são os nossos pensamentos que Joana está dizendo aqui, que os dias se sucedem. Eu não sei na intimidade dele o que é que ocorre. Ele parece ser gente boa no contato, no convívio comigo, mas na intimidade eu não sei. Eu não sei o que é que ele carrega consigo. E a gente aí vê que essa responsabilidade se sucede. Nós temos que dar conta de todo esse processo que a gente está descobrindo, às vezes, tardiamente. Outra coisa que me chamou a atenção, um parágrafo aqui, é quando a Joana diz assim, surpreendido, olhe bem, no entanto, pela doença e pela morte, como se isso não fizesse parte do contexto do homem, né? Desperta assustado. Enquanto o prazer é bom, né? Enquanto o prazer faz parte da vida do indivíduo, ele bebe, está alegre, está nas redes sociais, postando que está no churrasco, postando que está em bom restaurante, postando só alegria, só prazer, mas ele é surpreendido pela doença. Aí desperta assustado. Não deveríamos, porque ela faz parte desse contexto. Ela aí diz, desperta assustado sem haver vivido. A gente pensa que está nas redes sociais postando no bom restaurante, bom carro, com boas mulheres, com bons vinhos, com bons isso, bons aquilo, mas somos surpreendidos. E aí, despertamos assustados sem haver vivido, porque essa não é a vida. Esse prazer fugaz não é viver, é sobreviver. Aí ela diz, estranhando-se a si mesma e descobrindo tardiamente que não se conhecia. Nós estávamos conversando antes. Conhece a ti mesmo, é o que Sócrates. Você tem que conhecer você. Mas a gente perde a metade, o nosso tempo todo, querendo descobrir o nosso companheiro de viagem, de jornada. Mas não olha para nosso interior. O que é que está acontecendo? Essas emoções que a gente recebe do outro, a gente merece receber essas emoções para ficar depois doente? Entrar num conflito com o outro, se a gente poderia ter compaixão, a gente está estudando o Evangelho, mas ainda não aprendeu a ter compaixão. Frear esses nossos impulsos, porque é ele que nos adoece. Então, quando a gente não freia esses nossos impulsos, ele vai maltratar um órgão. Ele vai maltratar principalmente o fígado. Ele vai maltratar
o sistema cardiovascular. E a gente não se dá conta. Depois, quando surge o inesperado para nós, invigilante, mas ele estava ali, foi você que causou, foi você que procurou. Então, isso que Joana está nos chamando. Então, parece estranho durante essa existência, mas não, é próprio de nós mesmos. Por quê? Porque os nossos pensamentos ainda são pensamentos que divergem muito da realidade. Olha que eu conversei no início, dizendo que Joana de Ângelo diz na apresentação que nossa maior glória, nosso maior momento eloquente foi no processo que a gente, de evolução, que a gente diz assim, olha, eu sou a pessoa mais importante desse planeta. Eu, para mim, tenho que ser a pessoa mais importante. O Evangelho diz, ame a si próprio, depois ame o outro. Então, se eu não tiver esse interesse sobre minha pessoa, eu não posso ter pelos outros. Seria hipocrisia. Então, esse momento eloquente que Joana nos chama é quando a gente já despertou. Aí, nesse processo, primeiro processo de avaliação que a gente deve fazer é o cognitivo. É o processo de o que eu estou fazendo está certo? O que eu estou fazendo está errado? O que é que vai gerar isso se eu estiver fazendo? Então, eu quero estar inserido num contexto social. Às vezes eu minto a minha própria índole. Se eu ficar sem ser astuto, sem ser prazeroso, eu vou ficar um peixe fora do aquário. Eu tenho que me misturar com essa raça para ser igual a ele, parecendo até desde o tempo juvenil, que a gente tinha aquela turma e tínhamos que ser iguais a eles. Minha turma, na época que eu era adolescente, fumava maconha, que era uma coisa escondida. Mas eu nunca... E ele sempre respeitou aqueles que não fumavam. Nunca induziu. Uma coisa interessante. Hoje a gente não. Hoje se oferece, deixa de ser besta, deixa de ser otário, deixa de ser que isso. Por quê? Porque a gente não tem os valores que a gente recebeu em casa, não estamos recebendo mais. É o que ela está dizendo aqui. Ó. Joana disse aqui para a gente. São os valores convencionais. Esses valores convencionais hoje é o que a gente está recebendo da mídia, está recebendo da internet, está recebendo de pessoas que a gente não sabe quais são os valores. A gente chegava dentro de casa com um lápis, né? A gente chegava dentro de casa com um lápis. Quem foi que te deu? Ah, foi meu colega. Amanhã devolva. Porque ele não tem condição de lhe dar nada, porque nada ele tem. Hoje a gente vê uma criança entra em casa com um celular e não se procura saber de onde a origem. Mas isso já é outra coisa. Nós estamos falando de doença e vir no processo de valores convencionais. Aí ela diz aqui o seguinte, a falta de saúde que se generaliza conduz a mente lúcida a um diagnóstico pessimista, o que não significa ser desesperador. Eu não sei quem é que tem capacidade, no momento de receber um diagnóstico de câncer e ter tranquilidade. Vai ser sempre pessimista. Nós espíritas, eu já vi um espírita, no momento de receber um diagnóstico, a gente fala para o outro que nós somos imortais. Mas será que se nós tivéssemos receber uma situação dessa, isso é de fora o íntimo? Ô, gente, não se preocupe, você é imortal, você não morre. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Certo? Então, como é que a gente vai ter essa visão, esse diagnóstico pessimista ainda, eu acredito. Eu acredito. Eu, particularmente, não sei se eu estou ainda pronto, né? Porque esses fatores, como a organização disse, atrapalham ainda, bole muito conosco. Por quê? Porque a gente não se conhece as emoções para ser trabalhado as emoções. A gente está na doutrina espírita, mas a doutrina espírita, a gente não se preocupa em trabalhar as nossas emoções. A gente ainda tem o ranço de cada orgulho de revidar.
de chegar e dizer, você é isso, eu tenho que provar que eu não sou isso. Já um espírito superior, já um Chico Xavier, não se importava com o que diziam dele. Um exemplo, a gente é espírita. Se for chamado para ir para um prostíbulo dar um passe, a gente não vai. Porque os nossos valores perante a sociedade vai ficar em choque, em xeque. Não temos essa autoridade moral sobre nós próprios. Eu sei o que é que eu vou fazer naquele ambiente, mas eu não vou. Porque se o irmão meu espírita me ver saindo do prostíbulo, amanhã ele é o primeiro a fazer a divulgação que eu estava lá. Agora eu não sabia o que é que eu estava fazendo. É um prostíbulo e todo mundo idealiza que um prostíbulo só é para aquilo. Chico Xavier foi várias e várias vezes dar passe numa prostituta. E como ele tinha a moral ilibada, a casa fechava, o respeito que tinha. Mas ele não se preocupava. E nós não. Nós ainda temos a preocupação do que vão pensar sobre nós. Outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu vou me calar agora para que vocês também falem, é sobre isso aqui. Quem se resolve, porém, pela submissão, quase no fim, autodestrutiva, não merece envolvimento respeitoso de que todos são credores diante dos combatentes, porquanto deixando de investir em esforço, abandona a sua dignidade de ser humano e prefere o esfacelamento das suas possibilidades como sendo seu agradável estado de saúde certamente patológico. Eu entendi, a minha modo de entender foi o seguinte: o diagnóstico, qualquer que seja, até financeiro, a gente vê aqui a queda vamos dizer assim, materialmente, a bolsa de valores caiu, deu queda. Eu era rico ontem, fiquei pobre hoje. O que é que eu vou fazer? Me submeter a uma autodestruição. O que é essa autodestruição? Um suicídio. Uma autodestruição é uma depressão que a gente deixa instalada em nossas vidas. É uma autodestruição. Então, esse tipo de pessoa que se autodestrói, ela não tem um respeito, um envolvimento respeitoso de que todos somos credores. Então, esses combatentes, as pessoas que querem ver, não, como é que diz assim, não é nos esfacelar, é nos ajudar a sair dessa situação para que tenhamos um estado de saúde não patológico, mas a nossa fraqueza emocional é muito grande. Então, quando ela diz também que a saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade, tem compaixão pelo mecanismo de evasão e pieguismo comportamentais vigentes. Eu entendi o que ela quer dizer, é o seguinte: a saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade sem compaixão pelos mecanismos de evasão. Quer dizer, a gente abandona, a gente desiste com muita facilidade das coisas. A gente precisa ter compaixão conosco e com os outros. Então, a gente evade, ele quer dizer abandona, desiste, com sentimentalismo. Nós gostamos de ser muito esse pieguismo comportamentais vigente, é sentimentalismo. Ah, coitadinha de mim, sou um miseravão. É muito fácil. Não luto pela minha sobrevivência, mas se eu ficar nesse pieguismo, me maltratando, não tendo compaixão comigo próprio, e ficar nesse comportamento vigente hoje de que eu sou um miserável, que eu sou um pobre coitado. Ninguém tem pena não, gente. A gente só vê o outro quando o outro está lutando, se esforçando. Foi o que ela está dizendo aqui, é o que Kardec diz para nós espíritas, se esforçar para domar as nossas más inclinações. Então a gente ficar nesse pieguismo, oh Deus, fazer que nem aquele desenho do Batatinha aparece, ó céus, ó vida, né? Essas lamentações são pieguice que a gente não leva para lugar nenhum. Então, ela aí termina dizendo, realizadora,
a saúde, realizadora, propele a vida para suas cumeadas e vitórias, sem parada nas baixadas desanimadoras. Olha, gente, diagnosticou que está doente, me permita eu dar um exemplo da minha própria pessoa. Eu sofri um acidente em 86 e meu diagnóstico eu ia ser paralítico. Eu ia ficar na cadeira de roda para sempre. E naquele instante, a coisa instintiva, eu disse ao médico: doutor, o senhor não é Deus, não. Eu saí de um acidente difícil, abri minha cabeça aqui, estou aqui, falando com o senhor, e eu acredito, tenho certeza. Quando ele viu um evangelho na cabeceira da minha cama, que minha esposa levou, que eu pedi, ele perguntou se eu era crente. Eu disse: isso aqui é de crente ou é de evangelho segundo o Espiritismo? Não deixa de ser crente, porque eu creio em Deus. Então, se eu creio em Deus, eu tenho certeza que eu não vou ficar na cadeira de roda. Olha hoje aqui, é o que Joana está dizendo para a gente. A gente não pode se desanimar com nada. Nada. Porque nós somos aqui propensos a realizar vitórias. Mas a vitória não vem de Deus, a vitória vem de esforço. Nós recebemos dele estímulo. Nós recebemos dos espíritos amigos, anjos do guardião, estímulo, coragem. E eu sempre peço a meus amigos que me conhecem, quando a gente não estiver acamado, a gente não estiver doente, a gente não estiver... Ore para ele, dizendo assim: Senhor, dê a esse homem força e coragem. Porque a prece só vai servir para mim, me dando essa energia de força e coragem para que eu avance e não me desanime. Porque se não resolver a situação, a cura naquele corpo físico, naquele momento, é porque eu tenho e preciso passar por aquilo. Então é isso que a gente precisa aprender. Porque a doença faz parte de um contexto. Se não foi de hoje, foi de ontem. E as aflições estão lá no capítulo do Evangelho número 5. Meus irmãos, eu espero que tenha sido claro. E também espero que vocês complementem algo que eu deixei de falar. Muito obrigado pelo convite e aguardo também a participação de vocês. Vocês deviam ter me cronometrado, né, para eu não me estender 40 minutos como eu me estendi. Negar você a fala por um tempo como você pôde usufruir, seria negar para nós a oportunidade de termos facilitado a interpretação desse texto. A minha felicidade em particular, por mais que eu me esforce, aqui eu não vou conseguir expressar, mas estou agradecido a Deus, porque nessa noite estamos sendo felicíssimos mesmo. Você, obviamente, faz por onde merecer da espiritualidade maior, todo o apoio, toda a boa orientação, como tem tido ao longo da sua vida. Inclusive, não é por acaso que você teve assim uma responsabilidade maior. Isso não quer dizer que os demais não tenham, mas não foi buscando lhe destacar, mas isso é obra da espiritualidade. E aí você vem com essa responsabilidade da participação hoje, e assim será outros dias mais, né? Conforme previsto da espiritualidade, e você nos traz assim o exemplo dessa situação vivida por você, que reflete aqui para nós a condição de vários outros irmãos nossos, indivíduos que, levados pela sua fé, não se deixaram abater nos momentos mais cruciais da vida, quando, proveniente de um acidente, vem uma enfermidade e você, com toda a convicção plena e absoluta em Deus Pai Todo-Poderoso,
afirma para aquele que seria o conhecedor, né, das questões da saúde ou da falta da saúde, do comprometimento da mesma, e categoricamente você afirma que não seria um usuário de cadeira de roda. E você venceu isso, porque desde o princípio foi assim e continua sendo. A sua fé lhe curou. Você colocou muito bem, dando o exemplo, que a ação é sempre nossa. E quando ela voltada para o bem, pela questão da sintonia, e até onde fazemos por merecer, já que caminhamos no bem, na prática do bem e do amor ao próximo, ou pelo menos nos esforçando para tal, certamente fazemos por merecer a Deus todo esse auxílio que nos tem sido dado e que não tem sido pouco, e que por invigilância nossa, por vezes até, deixamos de perceber que estamos sendo ajudados. Então, meu irmão, em todos os tópicos aqui, acredito eu, que não poderia termos hoje aqui uma reflexão, uma interpretação mais assertiva como esta desta noite. Não porque tenha vindo da sua pessoa, mas também por essa questão, porque não podemos desmerecê-lo, porque o conhecemos. Sabemos da aplicação que você tem, da sua disciplina, quanto essa busca pelo conhecimento, que exatamente é a base que todo ser humano, né, toda alma que aqui se encontra, ela não pode se descuidar. É da busca por esse conhecimento que a torna na condição sugerida, instruída, né, e que nos tornou claro esta noite através dos ensinos de Joana de Ângeles, mas com a sua feliz contribuição, né, para que a gente realmente saiba como se conduzir, já se trabalhando naquelas más inclinações que são perceptíveis em nós quando assim nos permitimos ouvir e praticar os ensinamentos dos Espíritos. A nossa condição, ela passa, evidentemente, a ser sempre melhor, porque estamos sendo auxiliados por aqueles que, dentro da sua jornada, embora hoje, e graças a Deus, já galgando degraus mais evoluídos, este bem é que sabem, por conhecimento de causa, as influências todas que nós vivemos, os pontos de fragilidade nossos, enquanto passando, vivenciando o processo da nossa reencarnação, trazendo das anteriores ainda muitas mazelas que precisamos, de fato, observar, perceber essas más inclinações, se trabalhar para se tornar merecedor de tudo aquilo que o Deus Pai Todo-Poderoso pode estar nos oferecendo, como a gente sabe, da felicidade que nos aguarda na vida futura, mas que não podemos esperar que isso nos seja dado pela espiritualidade. Os espíritos são irmãos que estão na condição de nos dar a intuição, de nos sugerir através de uma intuição, né? Como você muito bem colocou, mas não são eles que vai superar e vai viver por nós os problemas que são nossos. Daí, dentro do que já foi dito, serei apenas repetitivo, cabe a cada um de nós bastante cuidado, bastante calma e reflexão profunda dentro da questão desta possibilidade de conhecermos a nós mesmos do mais profundo possível, para que daí então a gente consiga ir neutralizando todos esses fatores, todas essas influências que foram por nós causadas no passado e que cabe
no presente, nós corrigirmos, fazermos a substituição dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções que não somam na nossa caminhada da evolução moral. Por todos os aspectos e da forma como foi bem colocada, eu vou me limitar também aqui nas palavras e deixar que os demais irmãos também se pronunciem. Mas, mais uma vez, digo assim, não para massagear o seu ego, não. É ser justo, é ser reconhecido. Parabéns, estou imensamente feliz e grato a Deus e a você, meu irmão. Enquanto você falava, eu sorria, porque eu estou comungando de um sentimento que não é só meu. Olha a foto de Dice, o sorriso dela diz mais do que as minhas palavras. Olho a irmã Ni sorrindo, o irmão Alberto extremamente concentrado às suas palavras na tradução do ensinamento que nos foi dado nessa noite. E ali eu já lhe abraçava com um sentimento fraterno de irmão, lhe maltratando um pouquinho, porque apertava muito, viu? Mas com muito amor, muita paz. Maravilhoso o estudo de hoje, e como sempre é, né? Graças a Deus. Lembrando que na cura da alma, o remédio realmente para todas as enfermidades é ainda e sempre será a caridade. É o amor ao próximo como a si mesmo, nesta ação em que para nós retorna exatamente aquilo que sai. Em tudo por tudo, dentro desta doutrina de amor, dentro das leis divinas, a gente percebe com bastante clareza, à medida que vamos nos instruindo, através de oportunidades como essa do estudo, que tudo é harmônico, nada desentoa. Uma coisa completa a outra. Engrenagens perfeita, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, a nós só nos cabe nos esforçarmos, gente, para vencermos os desânimos que, por vezes, tenta nos abraçar, para nos tirarmos a alegria e a disposição que temos nesta nossa caminhada na doutrina dos Espíritos, de nos unirmos em momentos como esse, para ampliarmos aí o nosso conhecimento que nos conduzirá, de fato, para esta ação de amor, que é a caridade. Então, é nela que encontramos a força, a coragem, a fé, para superarmos sempre os problemas que possa vir se traduzir de uma forma a tirar de nós um pouco desta saúde que nós temos. Então, se instruir realmente dentro dos ensinamentos do Cristo, para poder mantermos em nós essa força, não fraquejar. Então, que Deus nos abençoe. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Fique à vontade aí, para que depois a gente possa já encerrar a nossa atividade dessa noite de hoje, sempre com o sentimento de gratidão a Deus e a todos que estão contribuindo conosco, a espiritualidade maior, né? E os que estão presentes aqui, nós encarnados, buscando isso. Bom, essa evolução. Eu queria dizer assim, a lição de Joana é rica, né? Tem conteúdo, né? Fala bastante da doença da alma quanto do corpo, né? Eu achei bem interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas às vezes ficam doentes da alma ou então fica doente do corpo, né? Tem pessoas que ficam doentes dos dois, não é verdade? Então é assim, às vezes, muitas vezes, gente, assim, eu mesmo, que nem vou falar de mim também, eu comecei com uma doença do corpo, né? Eu comecei com uma diabetes, né? Que eu
fui parar no hospital, o pessoal fala, ninguém chega, eu cheguei a 800, entendeu? E aí aquela doença, e é que nem a Genor falou, eu falei, não, o doutor falava, você é diabético. Eu falei, que isso? Eu nem sabia o que era, gente. Aí eu falei, não, eu não sou. Aí tá, passando, né, tratando, e eu não queria nem falar com o médico nem ninguém. Um dia a enfermeira falou, você vai vir um padre falar com você. Eu falei, eu não quero escutar, principalmente padre, pastor. Nossa, já falei para vocês, eu sou a menininha que vai com o dedinho na tomada, né? Aí tá, o padre chegou, conversou, explicou, né, da doença. E ele falou uma coisa muito importante, que eu levo comigo até hoje, aceitação. E foi quando eu comecei a aceitar, né, que eu também tinha meus limites. Eu que já falei para vocês, né, eu não sou de berço espírita, não sou católica, não sou evangélica, não, eu não. Eu se foi aquela pessoa que eu sempre, para falar a verdade, eu sempre fui uma pessoa, sabe, assim, já falei, né, de festas, de eventos, coisas assim. Aí foi assim, né, aí me chamou a atenção sobre isso, né, sobre essa doença, né? E nessa época eu lembro que eu tinha ficado viúva, né? Pela primeira vez, que eu sou viúva 2 vezes, viu, gente? A minha neta fala, vai enterrar a terceira? Eu falo, não sei. Aí eu estava muito triste, né? Foi quando a doença veio, né? Peguei problemas de pulmão, né? Fui curando, nunca aceitei não. O doutor falava, você é asmático? Eu falei, não sou. Inclusive, hoje eu não faço uso de nada. E foi assim, né? Que foi indo, né? E hoje eu estou aqui, né? Faço os exames, doutora, tenho sim, que nem Alberto falou, eu não posso comer nada de noite, não posso comer doce, eu não como doce, gente, eu não tomo refrigerante, eu não como bolo, eu, tudo isso eu faço. Mas por quê? Eu escolhi fazer isso. Sabe por quê? Porque cada vez que eu passo mal de verdade. Então eu escolhi. Então foi uma escolha minha, né? E tudo para mim, que nem às vezes as pessoas falam, fácil, para mim nunca foi fácil, gente. Foi fácil, sim, antes, né? Depois de um tempo, depois que eu fiquei viúva, para mim foi muito difícil, assim, uma mudança. Foi uma mudança, assim, radical. Que nem a Genor fala, assim, gíria. Genor, às vezes eu falo na gíria. Depende com quem eu estou falando. Você entendeu? Porque às vezes, eu falando a minha língua, ele não vai entender. Então, às vezes, eu falo gíria, sim, né? Tem meus cumprimentos, assim, com a minha neta, é uma coisa, assim, bem interessante. A gente trabalha junto, já falei para vocês, né? E ela chega, ela fala, bom dia, Bisa. Aí a gente começa naquele conversa, a gente toma café junto, sabe? Assim, uma conversa de amor, mas uma conversa diferente. Como o meu afilhado, ele fala, benção, madrinha, todos os dias. E a minha filha, não. Ela fala, bom dia, Bisa. Então é isso que eu levo para a vida, sabe? Eu até nem, hoje eu não ia falar, porque depois que vocês falaram, né, que a Dirce vai falar, né? Mas eu acredito assim, gente, independente do que se fala, é o que se sente, não é verdade? E eu acredito assim, assim, no meus tempos que eu fiquei bem doente, gente, eu fiquei bem doente. As pessoas hoje, a Covid, a pessoa estava com 70, estava ruim. Eu fiquei com 42 e não morri, estou aqui. Linda, leve e loira, né? Então, eu penso assim, e fé, Dirce era fervorosa? Não era, não lia, não lia evangelho, não, você entendeu? Eu não sei, eu acho que assim, eu acho que Deus tem propósito na vida das pessoas. Hoje, me olhando assim, o que eu era, o que eu sou, tem muita diferença, gente. E tem coisas que eu não aceito também. Hoje mesmo no banho, eu uso o Protex, né? O único sabonete que o dermatologista falou, disse, não usa. Não usa. E eu uso ele. Nunca deixei de usar. Então, assim, às vezes as pessoas fazem as escolhas e fazem a escolha certa. Eu realmente, gente, às vezes eu vou, assim, festas, eu não como um doce, eu não tomo um refrigerante. Por quê? Você tem vontade disso? Tenho, eu tenho, mas sei que aquilo vai me fazer mal, sabe? Então eu evito aquilo lá. E cuidado hoje, também, hoje mesmo conversando com o pessoalzinho, hoje eu cuido mais do espírito, sim, sabe? Assim, para mim ficar uma pessoa assim, uma, assim, sabe, cuidar da minha mente, né? Porque a minha mente é mais importante, é tão importante quanto o meu corpo, porque para falar a verdade, hoje eu gosto de ter tudo no controle, viu, Roberto? Colesterol, triglicérides, ali, sabe? Tudo certinho ali. Mas é uma questão de escolha, sim. Mas eu não sei, eu fiz uma escolha, né? Hoje, mas até tem uma coisa interessante que eu vou falar para vocês. Teve um tempo que a situação estava muito mais difícil para mim no financeiro, né?
E eu pensava, ai meu Deus, que um dia eu queria tanto entrar no mercado, pegar o que eu quisesse, né? Pegar assim, sabe? Pegar no carrinho, pegar, porque às vezes eu ia com o dinheiro contado, às vezes o dinheiro nem dava, né? Hoje eu tenho essa possibilidade. E hoje eu não posso comer tudo que eu quero. Entendeu como funciona a vida? Às vezes eu falo, às vezes eu vejo lá um bolo, que eu gosto muito de bolo de fubá, aquele cremoso, eu falo assim, eu vou levar. Eu falo, mas por que você vai levar? Diz que você vai fazer mal. Você entendeu? Então, uma coisa assim, se a pessoa não tiver assim, assim, uma certa ajuda mental, a pessoa, como a pessoa vai conviver com isso, né? De você comia, agora você não pode comer mais. E você tem que, sabe o que eu acho difícil? Eu não acho difícil falar não para os outros, porque é fácil falar. Difícil é falar o não para mim. E eu falo o não para mim. Eu falo, hoje eu não vou fazer mais isso. E às vezes faço, viu, gente? Às vezes eu falo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e faço. Então eu acredito assim que realmente a gente tem que se cuidar sim, sabe, do corpo, principalmente da alma, né? A gente tem que estar sempre, eu acho assim, sempre que conversar com as pessoas e com Deus, falar o que sente realmente, né? Mas é isso, é a minha contribuição para a noite. Eu acredito assim, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente do que eu tinha anos atrás. Eu me vejo lá atrás. O meu pai dos meus filhos sempre falava que eu era uma boa esposa, uma boa essas coisas assim, mas hoje, olhando assim, eu acho que eu não fui tão boa não, gente. Eu acho que bom era ele, entendeu? Uma pessoa que me ensinou muitas coisas, que lia livro para mim que eu não lia. Ele lia para mim. Né? Às vezes a coisa, não, deixa que eu vou lá fazer a nossa a comida. Então, eu fico pensando, e eu me achava, viu, gente? Eu falava, nossa, eu sou a melhor mulher do mundo, esse homem não vai arrumar outro igual eu, né? E hoje, olhando assim ao longo do tempo, eu penso assim, eu penso não, eu tenho certeza que eu não fui aquela maravilha que eu pensei. E nem hoje eu sou. Nem hoje eu sou aquela maravilha, e talvez não chegue a ser a maravilha que hoje eu pretendo ser. Não para entrar no céu, que isso daí também eu não ligo para isso, não. Tanto se entrar no céu, tudo bem, se eu não entrar, bem também. Mas eu tenho Tem outro céu não, raciocínio. não tem Eu céu penso não. um pouco Esqueça o céu diferente. que ele não tem. Ah? Não esqueça, esqueça o céu e o inferno que ele não existe não. Não existe mesmo, não existe mesmo. Viu? Para mim não existe, não. Nós Entendeu? somos viajantes, viu? Nós Mas somos é viajantes assim, do universo. eu sei. Então, mas estar no grupo hoje, para mim, assim, é uma coisa. Eu nunca pensei, gente, juro por Deus. Agora estou jurando por Deus, eu nem gosto de jurar por Deus. Eu nunca pensei que um dia eu estaria num grupo, sabe, que eu estaria frequentando um centro, que eu estaria fazendo evangelho. Eu nunca pensei, porque quando eu Mas tinha tudo é todo. possível, aquele que crê. Não, mas eu nunca acreditei nisso. Meu marido me Sim, chamava. E eu falava, não vou, eu não vou perder meu tempo lá. Você acha que eu vou ficar escutando abobrinha? Eu falava desse jeito, gente. E hoje eu estou aqui, sabe, tentando ser melhor, não para os outros não me interessa, que não me interessa mesmo, porque eu que vou responder pelos meus atos, por mim mesmo. Então, hoje, se eu deixo, não como isso, não como aquilo, não falo isso, não falo aquilo, às vezes falo em gíria assim, palavrão eu cortei da minha vida assim, sabe? Palavrão eu não falo mais não. E assim, mas a pessoa intragável que eu fui, hoje, eu não sou, e não quero mais ser aquela pessoa, e pretendo ser melhor para os outros também, mas para mim, principalmente. E é isso. ok. Tá bem, meus irmãos. Nossa irmã Ni ficou caladinha. Estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Espero em Deus, Pai, que a gente possa realmente ter internalizado. Sei que não é possível os 100%, mas dentro da capacidade e do merecimento de cada um, da condição e do merecimento de cada um, esse percentual ele é variado, a gente não precisa se preocupar. Não é que o demais que complementa aí, que completa os 100%, ele venha ficar perdido, mas ele vai agregando à medida em que vamos nos dispondo a viver tudo isso de forma prática. Então, a vida, este valioso presente que Deus nos concede e que temos que cuidar de nós, da nossa saúde e, na medida do possível, ajudar a cuidar de tantos quantos mais Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor,
nos envolva, né? Nesse processo de relação e de convivência, e às vezes nós nem nos damos conta. Aparece um indivíduo, né? Aquela alma que a gente nunca viu na vida, e quando menos esperamos, estamos ali, envolvidos de alguma forma, e que precisamos dar a ele o nosso melhor. E assim sendo, esses valores das informações que obtivemos, esta grande lição, ela vai se complementando no 100% à medida que vamos evoluindo através da prática do que é aqui, do pouco que aprendemos nesta noite, que para nós, para mim, agora eu vou falar por mim, para mim já foi muito e eu preciso de muito mais. Eu que agradeço, Nis, a vocês todos, né? Agradeço a esse convite. Sempre que possível, eu estou aqui, estarei aqui aprendendo no processo sempre de querer mais, né? Interessante que, para finalizar, a gente poderia sintetizar esse trabalho de hoje dentro de um processo, sem ter esse tempo todo, numa palavra só, a gente poderia dizer: saúde e doença é uma questão de escolha. Isso é um título de um livro de um médico chamado Américo Canhoto. Ele tem um livro fantástico a respeito desse processo. Nosso irmão Alberto falou que não pode comer isso, porque se ele comer, ele adoece, tem um processo. Aí a gente analisa o que seja uma doença. A doença, a gente pode sintetizar como um indutor de uma reflexão. A Covid, ela surgiu na nossa vida, como Joana disse anteriormente, que propicia mudanças. Quando a Covid estava na sociedade doente, que ela já sinalizou que a sociedade é doente. A sociedade doente foi contaminando, e Filomeno de Miranda diz com propriedade nesse livro. São os pensamentos deletérios que infestou a psicosfera do planeta Terra. Guerras em vários setores do planeta. Maldade, crueldade que a gente mais vê. A televisão só passa isso, só vende isso, e nos enchendo os nossos pensamentos, as nossas atitudes doentes, porque a gente não tem um diagnóstico de doença, mas somos doentes, porque a doença é trazida não no corpo físico, como disse e acabou de dizer. A doença reflete no corpo físico. A doença está inserida no nosso corpo perispiritual, dentro das nossas experiências reencarnatórias. Imagine se Deus fosse cruel e botasse todo o pagamento, entre aspas, nesse corpo subatômico. Implodiríamos. Com pouca coisa a gente não suporta. Imagine com toda a carga que a gente já fez nesses períodos existenciais. Então só temos mesmo é que agradecer e fazer como Joana disse. Processo transitório é de mudança. A doença é o indutor de reflexão. Qual a finalidade dessa doença em minha vida hoje? Por que eu sou diabético hoje? Porque eu deveria ter sido intolerante ontem. Deveria não ter usado compaixão ontem. E esse corpo, essa chakra,
daqui da parte da barriga para baixo, é que recebe todas as cargas negativas do planeta, que nós emitimos e que nós recebemos. Uma troca, uma simbiose de energias deletérias. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Não está repercutindo no nosso físico neste momento, mas se lá para frente surgir, a gente já tem uma lição de hoje, que precisamos ter coragem para passar e ter uma finalidade, ter um objetivo a doença em nossas vidas. Vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a nossa irmã Joana de Ângeles, com esse livro fabuloso, fantástico, superando as nossas dificuldades através do nosso cognitivo. Vamos deixar de ser piegas e vamos encarar que nós estamos no processo de mudança, de transição, de passar de sala de aula mais evoluída e precisamos nos esforçar. Com doença ou sem doenças, nós temos que cumprir o nosso papel, que quando é trazido para aqui nessa encarnação, não foi o que eu fiz ontem, porque ontem o que eu fiz, as tendências falam mais do que olhar o meu passado. É corrigir essas tendências negativas através dos ensinamentos do Evangelho, do bem, do bom, e é isso que nós precisamos. A misericórdia de Deus é tão boa que Ele coloca um espírito da classe ou da ordem número 2, espíritos bons, para que possa nos influenciar, nos encorajar, para que a gente possa defender a nossa jornada evolutiva. Eles não irão fazer nada a não ser velar para que a gente abra as comportas da intuição e seguir em frente com coragem. Obrigado, Senhor, por esta equipe de pessoas interessadas ao estudo do Espiritismo, que ilumine a consciência de cada um presente e dos ausentes, que às vezes perdem a oportunidade de um aprendizado, porque os prazeres são maiores do que as necessidades indutivas de reflexão. Mas cada qual está no seu nível de entendimento. Ilumine a mente e o coração de todos, Senhor, desta casa de oração, e que a gente possa estabelecer contato com o mundo espiritual sempre, para que fortaleça as nossas convicções, a nossa certeza de que um dia deixaremos esse corpo que foi tão útil, tão necessário para o nosso processo evolutivo. Obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço fraterno a todos, com muito carinho. Estando longe, porém, estou sempre perto de vocês. Nas vibrações, no coração, principalmente a todos, em especial o irmão que sempre, eu sei que ele não fez nada de floreio para inchar meu ego, mas é a amizade, consideração, o trabalho sempre que já fizemos juntos, estamos dando continuidade, a família maravilhosa, a sua genitora que eu amo muito, é por estas razões que ele foi sincero nas suas palavras. Eu também, meu irmão, tenho o maior carinho, o maior apreço por você, amigo e irmão Antônio. Muita paz a todos.